Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui através do canal do YouTube do Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. Aqui é Luiz Vale, eu sou coordenador do Centro de Estudos da Procuradoria do Estado de Alagoas e hoje nós teremos um evento dentro do nosso ciclo de capacitações, né, que é um programa de integração entre as procuradorias para viabilizar e aperfeiçoar o processo de capacitação de todos aqueles que integram a advocacia pública, mas, para além disso, para proporcionar um debate, uma extensão de temas sensíveis para toda a sociedade. E no dia de hoje nós temos a felicidade e a honra de contar com a presença do ilustre senador Carlos Portinho, do estado do Rio de Janeiro, que estará conosco junto com o doutor Rodrigo Valadão, que é procurador do estado do Rio de Janeiro, para discutir o marco legal das startups, né? Dentro do nosso ciclo de capacitações, nós temos, né, uma ramificação para tratar de questões ligadas ao direito e às novas tecnologias, e esse tema surge como indispensável, principalmente porque envolve, no âmbito da administração pública, né, a possibilidade de nós termos um novo desenho, uma nova configuração, inclusive de modelos de contratação, para que a inovação possa, em maior medida, em maior escala, ser implementada no âmbito do serviço público e que nós tenhamos segurança jurídica para tanto, né? E o senador Carlos Portinho, inclusive, foi o relator do marco legal das startups, e a gente agradece mais uma vez, sabe o quanto que a agenda é corrida, senador, e nós te agradecemos por essa disponibilidade para estar no FONASSE, que, de fato, né, ao longo desse ano, desenvolveu uma série de cursos e capacitações e ainda estamos aí, ainda não fechamos o ano, temos muitos eventos pela frente, mas é uma honra recebê-lo junto com o doutor Rodrigo, que é uma grande referência, nosso ex-presidente do FONASSE, sempre presidente do FONASSE, na verdade, né, doutor em Direito, enfim, um dos grandes nomes aqui do nosso fórum, que vai abrilhantar o debate de hoje para tratar do marco legal das startups. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o senador, já mais uma vez agradecendo a participação. Ficamos muito felizes em tê-lo aqui, senador. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, muito importante a iniciativa e a escolha do tema, né? O marco legal das startups. Como eu tenho dito, a gente busca ultimamente muitas reformas, muitas são importantes, reforma tributária, administrativa, mas a gente também tem que observar que outras estão acontecendo e que impactam positivamente. Eu acredito que o marco legal das startups ele é justamente uma reforma de mercado, né? Primeiro, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou hoje senador da República pelo Rio de Janeiro, sou Carlos Portinho, sou advogado de origem, me especializei em direito público e tributário, em gestão e liderança pública, né? E tive uma formação, então, portanto, no direito, e contribuo agora lá no Senado um pouquinho com isso e com essas mudanças, com essas evoluções, acompanhando principalmente, no caso do marco legal das startups, a inovação e a tecnologia, né? A gente vive na era da tecnologia e cada vez mais ela está mais presente, é uma ferramenta também de desenvolvimento econômico, e a gente pretendo aqui hoje abordar também um pouco isso. Inicialmente, quais são os dois pontos que eu considero mais relevantes do marco legal da startup? O primeiro, do ponto de vista privado, né, ele traz maior segurança jurídica. A gente viu que esse ecossistema ele se desenvolveu na última década no mundo inteiro, no Brasil. O Brasil está lá entre os 10 unicórnios, né, empresas que têm faturamento aí em torno de US$ 1 bilhão. E então o Brasil ele já está inserido, esse ecossistema ele já estava formado, pegando aí a legislação um pouco do direito civil, um pouco do direito comercial, das práticas, enfim, de mercado, né, associando a um desenvolvimento empreendedor, de tecnologia e de inovação. Então, a primeira questão é a segurança jurídica, porque a lei ela passa a identificar o que é uma startup. Primeiro, a natureza jurídica de uma startup está bem claro no início do texto da lei, e, além disso, aliás, em consequência disso, obriga, né, que muitas empresas que já são de inovação, né, que já são startups, por quê? Porque começaram antes do marco legal, ele vem só para dar essa segurança jurídica,
tenham que adaptar os seus contratos sociais, eventualmente seus estatutos, tratando de uma companhia. Então, a lei, primeiro, ela define, né, e ela leva em contrapartida essa obrigação. E a gente vai ver que isso é muito importante mais à frente, porque, uma vez caracterizado no contrato social como uma empresa de inovação, como uma startup, ela vai ter acesso, portanto, a um procedimento específico, e aí indo para as compras públicas, especificamente na sua relação com o Estado, né? Então, é um avanço importante, identifica. E lembrando que é muito comum a gente associar, mas startups são empresas de tecnologia. Sim, na maioria das vezes, sim, são empresas de tecnologia, né? É o aplicativo de comida que você compra, é o aplicativo do táxi, é o aplicativo da estrada que você usa. Fácil, assim, até exemplificar. Mas o que a lei traz é que não é só isso, né? Na verdade, não é só tecnologia, você pode ter inovação por outros meios de produção, né? Eu gosto de dar sempre um exemplo, né, que muita gente fala, pô, mas ok, isso ficou muito teórico. Como é que dá um exemplo? Uma vez me procurou, durante esse processo, uma pessoa aqui de Levi Gasparian, uma cidade bem pequena aqui do interior do Rio, ele me trouxe algo realmente que eu achei inovador, né? Ele desenvolveu uma técnica de paredes de gesso, de blocos pré-moldados de gesso, que, além de absorver o calor, né? Ou seja, não esquentar as residências, também é impermeável e tal, uma coisa bem mais moderna do que é usado hoje. O gesso é usado praticamente para forro apenas, e no caso dele podia ser até parede, casas construídas assim. Está aí. A empresa dele é uma empresa inovadora, mas através de um outro modelo de produção. Então, também ainda voltado ao setor privado, outro aspecto importante que trouxe segurança jurídica, e aí é um elemento muito próprio, né, das startups, é a figura do investidor anjo. O investidor anjo é aquele, na toda a discussão no Senado, né, o Senado funcionou aí como casa revisora, e a gente teve alguns desafios, alguns acréscimos, algumas questões para a gente continuar sustentando no Senado, que haviam sido debatidas na Câmara, e o senador Jean Paul do PT, que é uma pessoa que tem uma cabeça muito moderna, muito à frente, ele falou, Portinho, pelo amor de Deus, pô, os sindicatos estão atrás de mim aqui me perguntando como é que essa figura do investidor anjo, por que ele não responde pelas dívidas trabalhistas, por que ele não responde pelas dívidas tributárias? Porra, mas isso aí, os sindicatos estão loucos, isso é relação de emprego, então, né? É porque é algo muito novo, é um elemento típico investidor anjo das empresas startup. Eu, explicando para ele, falei, olha, é aquele que começa com aquele capital inicial ali para começar o desenvolvimento daquele produto, né? Ele tem todo um risco, ele não sabe se aquilo ali vai dar certo, né? De 10 startups, 9 fracassam, é o processo de crescimento e desenvolvimento das startups. Então, assim, aí o Jean Paul virou para mim e falou assim, peraí, Portinho, já entendi, é a tiazinha. Falei, é isso, Jean, é a tiazinha, é aquela, né, que o sobrinho falou, tia, olha o que eu desenvolvi aqui na tecnologia, ou algo inovador, e a tiazinha dá atenção a ele, ele pede aquele dinheirinho inicial para começar, a tiazinha dá, ela não quer responsabilidade nenhuma, não quer nem de volta aquele dinheiro. É lógico que isso é um exemplo bem figurado, né, que a gente sabe que pode acontecer, mas que hoje, exatamente esse ecossistema, ele desenvolveu o investidor anjo profissionais, pessoas que investem, né, que estão buscando empreender ou buscando incentivar aqueles que empreendem, né? Então, o marco legal das startups, ele deixa claro que o investidor anjo, até que ele vire sócio, que aí depois é uma outra relação jurídica, naturalmente, quando ele ingressa na sociedade, aquele produto desenvolveu, deu certo, e ele vai, então, passar a responder como qualquer sócio pelas obrigações da empresa. Mas, antes disso, é um capital absolutamente de risco, sem compromisso, e conseguimos, inclusive, evitar no Senado que fosse taxado ou tivesse, pior ainda, uma relação de emprego com a empresa, porque, de repente, ele, além do capital, ainda desenvolve algum trabalho intelectual para a empresa. Então, isso foi uma grande vitória e trouxe uma segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, e oportunidades de mercado, né, com menor risco, né, da incerteza.
Falando do setor privado também, só para a gente ter noção da importância dessa reforma de mercado, né? Vale lembrar que muitas empresas que têm contrapartidas obrigatórias em pesquisa e desenvolvimento, empresas de energia principalmente têm, né? Aquilo até então era uma rubrica, né, dentro do orçamento. Tem que gastar isso aqui é uma contrapartida obrigatória. Aí contratavam um trabalho acadêmico, que, lógico, poderia auxiliar lá na frente no seu processo de produção. Mas agora, pelo marco legal das startups, ela pode investir esse valor, né, dessa rubrica no desenvolvimento de uma startup, a ponto até depois dela poder se transformar em sócia, né, dessa startup. Ou seja, era um capital empregado importante, sem dúvida nenhuma, para a pesquisa e desenvolvimento mais acadêmica, que agora passa a ser um produto, né? Um investimento em um produto, em um serviço, né? Em algo mais concreto que permite, então, acho o uso melhor, que significa mais recursos no mercado para esse investidor. Então, assim, do ponto de vista privado, eu acho que essas são as questões mais relevantes, as oportunidades, maior recurso, maior linhas de crédito. A Finep tem feito um papel muito importante. Do ponto de vista do setor público, e aí eu acho que aí estou me dirigindo exatamente à Procuradoria, agradecendo por essa iniciativa, porque eu estava falando aqui um pouco antes de abrir a gravação, eu tenho falado muito para o setor, para o ecossistema das startups, né? Para o empreendedor, para quem investe. E eu, pela minha formação, na verdade, agradeço imensamente, porque falar para os advogados, para quem vai ler e interpretar a lei, né? E é lógico, às vezes, no processo legislativo, a gente foca tanto no nosso trabalho e eu procuro sempre, aliás, o Marco Legal das Startups teve essa parcela muito significativa, né? Que foi um grande exercício de democracia participativa. Eu ouvi todo o ecossistema, o deputado Vinícius Poit, relator na Câmara dos Deputados, já ouvia conversado muito com o ecossistema de São Paulo, naturalmente, centro financeiro do país, lá pujante, mas eu quis levar para o Brasil todo e em sítios que realmente, como Florianópolis, como no Recife, no Rio de Janeiro, em audiências públicas com o ecossistema, também visitando e vendo as experiências do desenvolvimento dos hubs, né, de startups, suas consequências e tudo mais. Então, foi realmente foi bem participativo. E como é agora, poder também depois ouvir, que eu estou curioso, os procuradores, como eles interpretam. E principalmente nesse aspecto das relações com o setor público. Essa foi, na minha opinião, a grande novidade, a grande inovação de uma lei de inovação, né? Que eu fui secretário de Ambiente aqui do Estado, do Rio de Janeiro, em 2014, secretário de Habitação 2 vezes já do Estado, e o gestor público, ele acompanha a evolução do mundo. A gente quer trazer para a gestão pública tecnologia ou inovação, né? E a gente esbarra, né, num modelo, num código que foi feito lá, quando nem existia tecnologia, nas relações da Lei 866, né? Como é que a gente... E aí acaba que o gestor ele fica um pouco engessado, por mais que ele queira trazer inovação, ele tem que tomar cuidado, não está beneficiando uma empresa, não está fraudando uma concorrência, ele vai usar a lei de licitações, ele vai fazer um concurso, um hackathon, a gente vai conseguir encaixar lá dentro. Estava faltando uma atualização. O hackathon é um bom exemplo, né? Um concurso, né, para soluções inovadoras, muitas vezes usado no setor público. Vai lá botar na lei de licitações, vai ser um concurso. Não, mas ela não foi feita pensada para isso. E o Marco Legal das Startups, ele inova ao trazer toda uma parte dedicada do texto da lei à relação com o poder público. É lógico que, além de você querer inserir a tecnologia dentro do serviço público, é muito importante. Vamos pegar aí alguns exemplos, né? A gente está vendo aí os aplicativos falar de tecnologia, que é talvez mais fácil de enxergar, mas está falando aí dos aplicativos de drone, de entrega de medicamento,
putz, como é que você traz isso para o setor público? Aí vai lá na Lei 866, ela não foi feita para o drone, nem existiu o drone na época que ela foi, que o legislador, né, criou a lei. Então, a possibilidade de você, talvez, quem sabe, através de um aplicativo, de um sistema de tecnologia inovador, você resolver as filas do CISREG, né, do Sistema de Internações, você poder implementar a telemedicina, né, que isso certamente seria uma solução para a gestão pública muito importante. Estive agora em Portugal, a Prefeitura de Cascais, fui lá conhecer, ela implementou para todo cidadão, e isso vai desafogar os hospitais de uma forma assim tremenda. E como é que a gente coloca isso? Né? Mas desenvolver um produto inovador, tecnológico, pode resolver, cabe dentro da Lei 8666, né? Isso tem agilidade nessa contratação, porque a gente fala de tecnologia, tem que falar de velocidade das coisas, né? Da internet das coisas. Como é que a gente faz isso e traz para o setor público? Então, o Marco Legal, ele se preocupou com isso, com essa relação. Ele, além do mais, ele amplia, né, as oportunidades de negócio para as startups. A gente sabe que muitas vezes startups não vão conseguir concorrer com big companies aí de tecnologia, né, mas agora, com o marco legal das startups no Brasil, é possível. A gente inseriu o sandbox test, a gente inseriu a possibilidade do teste do produto, né? Então, eu posso fazer eu posso remunerar o teste. Imagina, você gestor público hoje, sem o marco legal das startups, você vê um aplicativo inovador para o transporte, você é secretário de transporte, né? E aí você vai pegar aquele aplicativo para fazer um teste. Daqui a pouco vão dizer que você está mancomunado com a empresa. Não, mas porra, o cara desenvolveu um aplicativo fantástico. Deixa eu fazer um teste. Não, mas não pode. Que tipo de contratação, que natureza jurídica é essa? Ele está te doando. Não, peraí, o marco legal agora eu acho que vai ajudar bacana nessa solução, porque você pode, inclusive, remunerar o teste, né? Ou seja, a pessoa desenvolve um produto em menor escala, né? Pô, deu certo. Agora a gente deu certo aqui numa relação, de repente, interna, administrativa. Agora vamos botar esse produto para toda a cidade, né? E aí você, através do teste, vê a possibilidade disso. E você remunera a startup, que acaba que o poder público pode ser o novo grande investidor anjo, né, das startups, mais um player, né, para desenvolver esse mercado que gera aí riqueza, gera emprego. A gente não pode dizer, além de empreendedorismo, né, gera emprego. Muitas empresas nascem pequenas, são vendidas, né, compradas por outras maiores que aí criam um departamento de criação, de desenvolvimento. Isso é emprego, é trabalho, principalmente, né? Que também é uma coisa interessante a gente avaliar, porque esse ecossistema ele vai mudar as relações trabalhistas também, né? Talvez como consequência a partir do marco legal das startups como uma primeira iniciativa, porque as startups não têm fronteiras. Você pode hoje trabalhar aqui para um outro empregador na Índia, né? Hora de trabalho, home office, várias questões certamente no nosso mundo moderno. E o marco legal, além de então trazer isso para o setor público, né? A contratação, dar oportunidade para as empresas startups, também com o setor público, resolve problemas, traz soluções de inovação para o gestor público, com segurança jurídica maior para ele também. Ele pode, por exemplo, fora da Lei 8666, fazer, pela Lei do Marco Legal das Startups, um concurso, uma concorrência, né? E isso também eu achei bem inovador e interessante, pode ganhar mais de uma empresa, né? Ou seja, no modelo tradicional da nossa lei de licitações, só ganha uma, né? Ou por qualidade técnica, ou por preço, ou pela soma do... Mas só ganha uma. No marco legal das startups, você pode ter duas empresas vencedoras, três, quatro, cinco. Ah, mas por quê? Por que teria mais de uma? Eu vou dar um exemplo. Você colocou um desafio de gestão, né, dentro do procedimento do marco legal das startups para o mercado, e você descobriu que, a partir do seu desafio de uma solução de gestão inovadora para o serviço público, você descobriu que tem uma empresa que te deu uma boa solução para o início do teu problema, tem uma outra que te deu uma boa solução para o meio e tem uma outra que te deu uma solução para o final que você não tinha nem pensado. Você pode contratar todas pelo marco legal das startups, né? Isso também eu achei bem interessante. É lógico que aí vocês vão, os intérpretes,
da lei vão poder aí dissecar um pouquinho mais isso dentro do dia a dia jurídico da atividade, né? Os procuradores, principalmente, que vão se deparar certamente com esses desafios. E também eu sempre trato, aí indo para o fim, de duas consequências que eu acho muito importantes e têm consequências jurídicas, são positivas do marco legal das startups. A primeira delas é o desenvolvimento urbano. Pô, mas o que isso tem a ver? Muito. Se você vai a Florianópolis, que hoje é um dos grandes expoentes de tecnologia do nosso país, um estado que está bem à frente no tempo de muitos outros, né? Você deve conhecer a CAT. A CAT eu sei, porque meu irmão morava ali antes, próximo, e ela é um galpão numa rodovia federal, né? Quem vai a Jurerê passa pela CAT, por exemplo, saindo do centro de Florianópolis. Era um galpão, e aquele galpão reúne até hoje centenas de empresas de inovação, de tecnologia. E quem foi há 10 anos e vai hoje vai perceber que em volta daquele galpão, né, esse ambiente de produção, de empreendedorismo, gerou um crescimento ali ordenado e positivo para a cidade, uma nova centralidade ali. Prédios comerciais modernos quiseram se instalar ali, empresas, né, por mais que a tecnologia não tenha fronteiras, a proximidade nas relações ajuda muitas vezes, envolve outros negócios a partir. É isso que a gente viu ali, a partir daquele embrião que foi a CAT, um centro gastronômico, você tem que atender, fantástico, restaurantes ótimos, um lugar hoje gentrificado positivamente, né? E, naturalmente, além de comércio, residência, shopping, enfim. E a gente vai vendo isso no Brasil, né? No Recife, a gente tem lá o Brasil 21, em São Paulo também. É importante ver que um efeito colateral positivo da inovação da tecnologia, agora com o marco legal, é o desenvolvimento desses hubs que têm impactos urbanos, né, e que eu considero, na maioria das vezes, positivo pelas oportunidades de emprego, de negócio, circulação de riqueza e de pessoas. O outro impacto, concluindo, que eu também acho que é um efeito colateral positivo, é que ele empurra o gestor público à qualificação profissional, né? Ele abre esse horizonte e aí vai empurrando o marco legal, o gestor público, a necessidade da gente qualificar essa juventude, né? Se a gente olhar aí o que a gente fala já há alguns anos, essa juventude nem, ela nem estuda e nem trabalha. A gente que está comunicando errado. A comunicação hoje é tecnologia. O ensino tem que ser pela tecnologia. O meu filho dedica mais tempo ao aparelho celular dele do que a mim, né? E isso acontece, é a realidade moderna, né? Então, até meu filho tem 12 anos, até para definir melhor, que ele, curioso, veio me perguntar o que o marco legal, o que significava esse marco legal das startups, e eu parei, pensei e falei assim, Joaquim, você perde 2 horas no seu TikTok. Você quer ser o cara que perde 2 horas no TikTok ou você quer ser o cara que inventou o TikTok? Eu acho que isso é uma mensagem muito importante para essa juventude e que o Estado, através de legislações, né, que nos atualizam no tempo, como é o marco legal nas startups, ele vai sendo empurrado para isso, ainda que ele resista, né, porque toda transformação gera resistência, é lenta a transformação da tecnologia, ela também tem esses aspectos, né, mudança da metodologia de ensino, das próprias matérias, né, do próprio interesse do aluno, ou na forma de que isso, da própria didática, ou até mesmo no conteúdo das matérias, que a gente precisa atualizar e o governo é empurrado para aperfeiçoar essa comunicação e, quem sabe, aí esteja a solução para empregabilidade, para empreendedorismo, para o trabalho dessa nova geração. De modo geral, acho que é isso. É lógico que tem algumas pinceladas jurídicas aí, mas eu vou deixar para vocês e agora eu vou ouvir com muita atenção. E lembrando só, aqui no Rio, no dia 29 de novembro, o Tribunal de Contas do Estado, a meu pedido, demanda das procuradorias de muitos municípios aqui do Rio de Janeiro. Ele vai fazer um seminário que vai incluir especialistas do próprio tribunal e vai ser também, tanto quanto aqui,
ouvir a Procuradoria e lá ouvir o Tribunal de Contas, para que a gente possa, com segurança jurídica, inserir o mais rápido na rotina das prefeituras, dos governos, do nosso Estado, né, do nosso governo federal também, dos nossos municípios, essa grande inovação, que é a lei de inovação, que inova, que é um marco legal das startups. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Nós pela brilhante palestra, principalmente para nos iluminar em relação a alguns pontos do marco legal das startups, até porque nós vivemos um período extremamente disruptivo, né? A inovação ela tem se disseminado sobremaneira, tanto na iniciativa privada como no âmbito do poder público. E as procuradorias também estão nesse processo de transmutação da sua sistemática de trabalho, absorvendo, inclusive, tecnologias disruptivas como a própria inteligência artificial. Nós, hoje, temos vários projetos em desenvolvimento no âmbito da advocacia pública que tem proporcionado também uma racionalização do nosso trabalho em uma forma, uma dinâmica diferenciada para que nós possamos, né, dar a contrapartida efetiva no desenvolvimento das nossas atribuições, prestando serviço público com eficiência, e ter segurança jurídica para isso é fundamental, é indispensável, né? E o marco legal das startups, ele possibilita esse desenvolvimento amplo nas duas esferas, do poder público e na iniciativa privada, e principalmente abre as portas para um certo experimentalismo no âmbito da administração pública, né? Nós estávamos muito vinculados, né, a um perfil burocrático que muitas vezes engessava a inserção de novos parâmetros que possibilitavam uma atuação do poder público mais assertiva. E, através do marco legal das startups, nós temos condições de trabalhar com modelagens contratuais completamente diferenciadas. E um dos pontos também que chama muita atenção na legislação é o fato de, dentro desse processo, inclusive no âmbito do poder público, nós inserirmos as universidades, né, para que nós possamos ter esse diálogo com a academia que é necessário dentro do processo de contratação para a inovação. Então, nós temos, inclusive, né, a figura de um professor, de um acadêmico, dentro da comissão responsável por essa contratação para a inovação, o que fomenta também a pesquisa, né? Isso é um incentivo, claro, à pesquisa no nosso país. E, para além disso, né, nós temos condições, dentro dessa formatação, de trabalhar com perspectivas diferenciadas, como bem o senhor destacou, né, possibilitar que, diante de uma solução inovadora que surja, nós possamos inseri-la, adaptá-la ao poder público e, eventualmente, né, de alguma forma, já com segurança jurídica, com todo o trato adequado, viabilizar uma transformação naquele setor. Então, fica aqui, né, o nosso agradecimento. Eu não vou me estender muito, que nós queremos ouvir aqui o doutor Rodrigo Valadão, mas muito obrigado, senador, é uma honra enorme tê-lo conosco, principalmente sabendo, mais uma vez, da agenda extremamente corrida, e já o parabenizo pela iniciativa, pela condução dos trabalhos e, principalmente, por consolidar no nosso ordenamento jurídico um diploma tão importante, tão relevante para a atual quadra, né, do nosso século, para esse momento de quarta revolução industrial. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Valadão, doutor em Direito, procurador do Estado do Rio de Janeiro, também um grande estudioso da temática das novas tecnologias, e lança luzes aí sempre que é convidado a falar em todos os eventos, e não é diferente aqui no nosso FONASP. Eu vou chamá-lo de presidente, né, porque ele é nosso eterno presidente também do FONASP. Rodrigo, a palavra está contigo. Muito obrigado, meu amigo. Luiz, muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez num evento do FONASP. Eu canso de falar isso, na verdade, eu não me canso de falar isso. Conhecer o FONASP, eu falo, todo mundo que assiste os vídeos do FONASP já deve estar cansado de me ouvir falar isso, mas é a pura verdade. O FONASP torna o meu mundo maior. Ter contato com advogados públicos brilhantes de todo o Brasil realmente me faz ser e querer ser uma pessoa melhor, um advogado público melhor a cada dia. Então, é sempre uma honra estar aqui. Deixo registrado aqui um abraço para o nosso presidente, Bruno Maciel, procurador do Estado de São Paulo, e para todos os colegas que integram o FONASP. Claro, também deixar aqui um registro de agradecimento ao senador Carlos Portinho. Tem aí, além de ser um advogado brilhante, tem uma trajetória também no setor público muito particular, muito profícua, né? Foi secretário de Habitação do município do Rio, secretário estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro,
foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, coisa que poucas pessoas falam, né? Ele colaborou, inclusive, na assessoria lá na época do relatório da Lei da Ficha Limpa. Então, apesar de nunca ter tido aí uma participação num cargo eletivo, sempre teve ali no dia a dia da política, principalmente política carioca e fluminense, e agora está ajudando aí não apenas o Estado do Rio de Janeiro, é uma grande liderança nas questões do Estado do Rio de Janeiro, mas também uma grande liderança em questões nacionais. É uma honra tê-lo aqui conosco, senador. Eu não vou falar muito, tá? Até porque depois que o senador falou que enfim, não apenas o relator, mas é alguém que conhece profundamente o tema e certamente de uma maneira muito mais profunda do que eu, não sobraria muita coisa para eu falar. Vou dar aqui algumas pinceladas, talvez nos principais acertos, algumas coisas que eu achei que ficaram, de repente, faltando na lei, ou até, de repente, pegar alguns esclarecimentos, senador Portinho, mas o fato inegável é o seguinte, já para começar, né? A Lei Complementar 146, que criou o marco legal da startup, foi, sem dúvida, um passo gigantesco, um passo importante para aquele pessoal que empreende, que investe no setor. Eu tenho alguns amigos que são ligados a startups, eu conheço uma incubadora de startups, esse ambiente de startup eu acho muito legal, né? Muitas vezes ali é um ambiente compartilhado, onde as pessoas trocam experiências, trocam dificuldades, o dinheiro contado no centavo, aquelas pessoas ali que literalmente dedicam toda a sua vida, né? Todos os seus sonhos, né? Num projeto, que acreditam realmente naquilo, e como que esse início é difícil, né? Então, uma coisa que realmente o primeiro, talvez, grande acerto do marco civil, do marco legal das startups, foi exatamente isso, simplificar a vida desse pessoal, né? Esse pessoal que está ali, né, tentando trazer o século XXI para o Estado que muitas vezes ainda está constituído da forma do início do século XX, né? Aquele Estado burocrático, autárquico, aquele Estado pesado, aquele Estado onde a gente muitas vezes está ligado pela estrutura e não pela função, né? Ou seja, o que guia o desenvolvimento e a atuação do Estado é muito mais a estrutura do que a função. Então, assim, esse pessoal tem uma dificuldade realmente jurídica muito grande, né? Então, assim, esse talvez tenha sido o primeiro e maior acerto do marco legal. E, claro, uma vez que simplifica a vida desse pessoal, também aumenta o fluxo, a possibilidade, pelo menos, desse pessoal ter acesso ao investimento. O senador colocou aqui um ponto que eu ia falar, mas ele já adiantou, né? Essa ideia, essa necessidade de abrir as portas para um regime especial de contratação dessas soluções inovadoras pela administração pública foi um golaço, né? Em que medida isso realmente vai sair do papel e virar uma realidade para a administração pública é um outro problema, né? E aí o senador, mais uma vez, liderando aí essa necessidade de diálogo com o Tribunal de Contas, porque eu já percebi, no que diz respeito especificamente a tentar trazer uma ideia disruptiva, né, ligada a uma startup para a administração pública, mas eu já tive na qualidade ali de gestor público, em alguma medida, e essa ideia, essa capacidade da administração pública aceitar disrupção, né, ela é muito complicada, né? Sempre aquele negócio, alguém já fez, já tem alguma decisão do Tribunal de Contas, não sei. Então, assim, o gestor que está ali realmente querendo trazer novidade, querendo trazer algo de novo, ele fica ali amarrado. E, com isso, talvez um dos grandes méritos dessa lei, tenha sido exatamente essa, né? Ela possibilita ali, cria um regime especial, né, uma possibilidade dessas startups acessarem ali a verba pública e criar isso ali e também traz a possibilidade do poder público contar com a capacidade dessas empresas para desenvolvimento de tecnologias escaláveis. O senador falou aí de iniciativas no setor de mobilidade urbana, nós temos também na área de saúde e na área da educação, que tem assim, possibilidades fantásticas adiante, que realmente as startups podem trazer colaborações gigantescas para o setor público, e o setor público, de acordo com essa lei, pode ali fazer um teste, né? Enfim, aplicar algum dinheiro dentro de um ambiente mais seguro até para o administrador, para o gestor. Então, isso realmente foi um golaço da lei. Tem outra coisa que o senador não falou aqui, mas que eu acho que é um baita golaço dessa lei também, é a ideia do sandbox regulatório, né? Essa ideia de que os órgãos competentes podem
autorizar de forma temporária que essas empresas desenvolvam ali aqueles modelos de negócio, testem novas tecnologias nesse ambiente experimental, né? Ou seja, a gente não aplicar todo aquele peso regulatório, por exemplo, setor de saúde, que é um setor regulado. Então, de repente, você ter condições especiais para que essas empresas não fiquem ali amarradas em todos aqueles, né, aquela quantidade de normas regulatórias, enfim, isso acho que é um outro ponto muito positivo dessa lei, mais um problema, né? Quer dizer, mais um problema não. Como isso realmente vai acontecer no dia a dia é algo que a gente ainda está descobrindo, mas que a gente tem ali os elementos mínimos para levar essa necessidade adiante, essa possibilidade adiante, eu acho que já tem, né, já é um grande começo. E a gente falou aqui, né, nos pontos importantes, né, nos acertos da lei, mas tiveram algumas coisas que não vieram na lei, algumas já estavam até no projeto de lei, né, que provavelmente talvez o senador possa falar que com mais pressão, talvez ali pelas negociações, né, a política é a arte do possível, né, talvez ali no âmbito das negociações tenha ficado de fora, mas a ideia, né, uma coisa que eu senti muita falta e que infelizmente não foi aprovada, parece que o projeto de lei já havia essa previsão, é a possibilidade de flexibilização ainda maior das normas trabalhistas, né, quando a gente pudesse criar principalmente regular os planos de opção de compra de ação, né, aqueles stock options. Quem atua no mercado de startup sabe que essas stock options elas acontecem no dia a dia, são práticas usuais no mercado, né, e elas são uma fonte importante de atração e retenção de talento. Então, talvez a falta de regulamentação isso é muito, muito comum ali no início da vida do ciclo da startup, a ausência de regulamentação talvez realmente tenha sido uma falta importante nessa lei. Outra questão também, que talvez tenha ficado aí de fora também por algum acordo, também seria interessante o senador falar sobre isso, é a ideia de que as startups pudessem optar pelo simples, né? Então, sem que elas estivessem sujeitas às vedações aplicáveis às empresas comuns, como, por exemplo, de se organizar sob a forma de sociedade anônima. Então, por exemplo, né, sem esse mecanismo, as startups seguem sujeitas aí a essa difícil escolha, né, de aderir ao regime fiscal mais favorável ou adotar um tipo societário que atraia mais investidores. Então, esse talvez tenha sido também um outro problema que, por uma reforma futura, seja interessante a gente enfrentar. E, por fim, também para não tomar muito tempo do senador e dos ouvintes, outra medida talvez que tenha ficado de fora e que pudesse ser interessante numa revisão da lei é aquela tributação de investimento, essa distorção que hoje existe, que é a tributação do investimento de startup ter o mesmo tratamento fiscal daquele em fundo de renda fixa, né? Ou seja, e o senador falou isso aí no início também, o investimento em startup é de altíssimo risco, né? Como também foi um dado que o senador trouxe, cerca de 10 startups 9 não vão adiante. Então, assim, realmente como que se você ingessa e traz ônus a algo que já é arriscado, né, o investidor vai querer deixar o dinheiro onde tem menor risco e maior possibilidade de êxito. Então, talvez também essa modificação desse regime também pudesse melhorar a captação de recursos para as startups. Então, resumindo, né, embora parece que realmente o Brasil já tem alguns polos de startups bem-sucedidos e algumas startups muito bem-sucedidas e várias outras startups aí buscando o seu lugar ao sol, nós temos também algumas boas incubadoras de startup, né, ou seja, há uma profissionalização do setor, né? Eu gostaria também de encaminhar aqui, afinal, do senador Portinho ao senador Portinho a pergunta, né? Nós temos esses importantes passos que já foram dados pela lei, pelo marco das startups, nós temos essas outras possibilidades que ficaram de fora, né? Talvez pudessem ter entrado, mas queria saber também, além dessas que ficaram de fora, quais seriam as outras medidas, outras possibilidades, se é que o senador vê alguma, que poderiam realmente ajudar com que esse marco civil se transformasse não apenas num grande passo, mas para um gigantesco salto para as startups, né? O que a gente pode antever aí num futuro, em um ambiente legislativo? Quais seriam as mudanças que a gente poderia, ou essas que estavam, de certa forma, previstas, mas não foram adiante, ou outras novas que o senador vê e que poderiam ser acrescidas no momento posterior?
Essa era basicamente a intervenção que eu tinha para fazer. Devolvo a palavra ao senador e, mais uma vez, agradeço ao FONASA, ao Luiz e ao presidente pela organização do evento. Bom, Rodrigo, suas 4 questões são de grande relevância, porque, mal bem, durante todo o processo legislativo, que pelo menos a parte que eu acompanhei mais no Senado, né, como relator, elas estiveram vagando ali, né? A primeira questão, que diz respeito às stock options, eu tenho que reconhecer que foi uma falta, mas no final das contas foi positivo. É aquele famoso poderia ser pior. Por quê? Explico. O projeto de lei, quando ele trata das stock options dentro do marco legal das startups, inicialmente na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado, e acredito que por uma mobilização muito grande ali de partidos de esquerda, porque é velho dilema, né? O Código Trabalhista de 1950, né, de Getúlio Vargas, e estamos já na era da tecnologia. E é natural que haja esse debate, algumas divergências, mas quiseram aproveitar, né? Acho que o relator Poit quis aproveitar exatamente por ser as stock options, né? A opção de compra de ação, um elemento muito importante no dia a dia para o crescimento das startups, né? Ele quis, dentro do marco, regular toda, né? Quisemos regular toda a natureza jurídica das stock options. E aí tem algumas questões. Se, por um lado, no ambiente das startups, é uma ferramenta de atração de grandes mentes, principalmente, né? De grandes profissionais, e que muitas vezes uma startup, até por ser uma empresa nascente, ela não tem capital, ela não tem como. Você quer trazer uma grande mente do Banco Itaú para desenvolver aqui a sua fintech. Pô, como é que eu tiro o cara do Itaú? Ou como é que ele compartilha o horário dele comigo? Como é que eu remunero esse sujeito, né? Você quer reter um bom profissional, porque a tecnologia não tem fronteira, você não quer perder para a Índia, para os Estados Unidos, para o Japão, para outras empresas, e você precisa seduzi-lo. As stock options também são um instrumento muito importante dentro do ambiente de startup para isso, né? Mas a gente precisa reconhecer que as stock options não são um instrumento exclusivo das startups. Não é como o investidor anjo, que é um elemento próprio, que é um elemento próprio das startups. As stock options, elas têm a mesma finalidade, a mesma função também nas companhias abertas, nas grandes companhias, né? Então, regular dentro do marco legal, acho que do ponto de vista da construção jurídica não seria o melhor. Acho que, sim, a gente precisaria de uma lei própria para stock options no Brasil. E por quê? Porque a grande discussão sobre as stock options é que esses benefícios, essa opção de compra, né, plano de ações, se aquela relação ela tem aquela natureza da relação é uma natureza trabalhista ou é uma natureza mercantil, né? Os advogados, especialmente os trabalhistas, quase todos vão dizer não, é trabalhista, isso é remuneração, é trabalho, é decorrência do capital de trabalho que ele coloca no projeto, né? Então, se ele for exercer a opção lá na frente, vai vir INSS, vai vir a taxação toda da Seguridade, vai ter repercussão dentro de um contrato de trabalho, quando muitas vezes não tem esse contrato de trabalho, né? Stock option, o cara pode ser um desenvolvedor para uma empresa aqui para mais 10, né? Então, você vê que as relações modernas elas vão embaralhando a mente de quem vivia no século passado, realmente. E a gente precisa adequar isso. E, realmente, dentro do marco legal, pelo aspecto maior da importância até da regulação das stock options, que atende a companhias, SAs e tudo mais, e diante desse dilema, se ela é de natureza trabalhista, foi onde a Câmara se dedicou, de natureza mercantil, não, é mercantil, por quê? Porque é uma opção, é como uma opção de ação. O cara lá na frente, quando ele vender, ele vai pagar só lá na frente o imposto. Você não precisa taxar na hora que você dá a opção, que é o que
a discussão jurídica a respeito se você considerar a sua natureza de trabalho, de remuneratória, né? Eu até, no meu relatório, e para esclarecer, esse dilema então ocorreu na Câmara, e o texto que chegou no Senado para que eu relatasse, a natureza era trabalhista. E isso, por isso que eu digo, faltou a regulação das stock options, mas poderia ser pior. Eu preferi suprimir essa discussão do texto, e eu fiz isso primeiro no relatório, quem tiver acesso ao relatório, porque é interessante, até para lá na frente, a ideia do legislador ficar bem clara o que ele pensa. Eu fiz eu discorri sobre a sua natureza mercantil, convicto de que ela, como relator, que ela tem a natureza mercantil, né, e não trabalhista, mas suprimir para que isso seja tratado numa lei à parte, que, aliás, eu me comprometi, isso eu devo, porque foi um ano muito corrido, eu esperava ter apresentado a lei das stock options no meio do ano, e por conta de vários temas realmente que tomaram a pauta do Senado e a minha equipe também, esse compromisso eu adiei para o ano que vem. Né? Não vou usar o meu mandato inteiro, ano que vem eu quero concluir e colocar para discussão para a sociedade esse projeto de lei que vai atender as startups, mas vai atender toda a companhia, vai dar segurança jurídica ampla para o setor empresarial que se vale dessa ferramenta, porque era arriscado que a sua natureza trabalhista vingasse, como vingou na Câmara, ou que, ao fazer a alteração do texto para a natureza mercantil no Senado, na hora que voltasse para a Câmara, né, eles derrubassem, ou até pior, ficasse lá dormitando e prejudicasse toda uma legislação, né, que tem outras vantagens, outros aspectos positivos e que o Brasil não podia mais esperar, né, para ter esse marco legal das startups. As duas outras questões, Rodrigo, também foram demandas que, nesse processo muito bacana de democracia participativa, eu pude entender, demandas importantes para o setor. A verdade, né, Rodrigo, é que quando a gente fala da questão tributária, acho que toda empresa, todo jurista, toda pessoa humana, ela quer a simplificação, né? Então, qualquer regime que traga alguma simplificação na parte de recolhimento, pagamento de imposto, poxa, já parece melhor do que qualquer outra coisa, né? Então, o setor não seria diferente. Esse setor das startups, ele trouxe essa demanda. Nós, tanto o Vinícius Poit na Câmara quanto eu no Senado, tivemos muitas discussões com o governo, com o Ministério da Economia, mostrando isso. Olha, vale dar os incentivos, né? Tanto os incentivos fiscais que o setor está pedindo sobre os investimentos em startup, quanto as contrapartidas no caso de perda, né? Que ele possa aproveitar em outro, como o Rodrigo falou nas duas perguntas, de certa forma também um incentivo tributário, né? Por quê? Eu falava para o governo, porque de 10 startups, 9 fracassos, você só recolhe uma. Porra, vamos fazer aí que 7, 5 fracassos, mas você possa recolher em cima de 5, de 3, e não de uma. Vai aumentar a base. Parece óbvio, mas até o óbvio às vezes é muito difícil explicar, né, quando se trata de governo. E eu respondia, eu sempre ouvia muito da equipe econômica, não, você tem razão, né? Mas é a Receita Federal. Aí eu falava assim, porra, o Rodrigo falava assim, então me traz quem é o cara da Receita Federal, me dá o telefone dele. Não, é a Receita Federal, tipo, é a entidade que não admite discutir isso, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu só sei fazer assim. A verdade é essa, e isso é outra disrupção que a gente precisa no âmbito público, né? Se começar a ter o acesso e poder argumentar e mostrar que a vantagem. E como não tinha um estudo de impacto e não veio da Câmara esse estudo, né, questão de responsabilidade fiscal, né, que podia colocar em risco o presidente, se der um incentivo, de onde que vai compensar. Então, essa parte o governo resistiu muito. Eu acho que diz respeito muito mais, Rodrigo, à política tributária do governo. A verdade é essa. Né? Qual é a sua política tributária e tentar encaixar. Nesse não deu ainda, ou o assunto não estava maduro ainda para a Receita compreender. Né? Quem sabe, exatamente a partir do marco legal, o desenvolvimento ainda maior desse ecossistema, que eu acho que a gente ainda vai ver a partir do marco, né? Tem que esperar aí
acabar esse ano, a gente mensurar os resultados, comparar com o ano que vem, ver quanto o marco legal influenciou positivamente nesse mercado. E aí são demandas recorrentes, tanto a simplificação quanto a isenção e os benefícios tributários. Que eu acho que tenha ficado de fora desse projeto eram essas as demandas do setor, né? E uma delas, as stock options, eu acho que a gente deve rapidamente levar, e levarei essa discussão para levar segurança jurídica a todo o setor empresarial brasileiro. E a outra, cada governo, a gente tem que ir lá mostrando os resultados, mostrando que é importante incentivar, que isso gera emprego, gera... enfim, o que vai acontecer, eu acho, com o serviço público, se a gente tiver a coragem, né, de fazer os editais em cima do marco legal, e basta que eles sejam voltados a empresas inovadoras, startups, nos termos lá do artigo da lei, né? Eu acho que ali já pode, já dá para construir a partir disso, né? Mas, realmente, os casos de sucesso até chegar à padronização, à formatação, ao padrão dessa formatação de edital, de concurso, com base na lei, vai demorar um pouquinho, a gente vai poder mensurar um pouquinho melhor as companhias e os benefícios, e como toda lei, né, Rodrigo? Ela não nasce... Porra, imagina, quem dera que alguma lei nascesse perfeita e no tempo não precisasse ser aperfeiçoada. Eu digo que esse é o primeiro grande passo, né, e que insere principalmente inovação no serviço público, que a gente deve saber usar, né, a favor do Estado e do desenvolvimento. Isso. Bom, muito obrigado, doutor Carlos Portinho, ao doutor Rodrigo Valadão, pelas considerações aqui nessa tarde de hoje, sexta-feira, né, senador? Nós te agradecemos muito, agradecemos ao doutor Rodrigo, lançaram muitas contribuições sobre a discussão do tema do marco legal das startups, e acredito que a gente pode, de fato, evoluir em muitos dos pontos. Fica aqui já o convite para outros debates, para outras discussões no âmbito do nosso Fórum Nacional Centro de Estudos e Escolas das PGS e PGDF, e acredito muito que essa iniciativa, né, advinda do Congresso Nacional, é uma iniciativa que tem se irradiado também, né, para os estados, né? Nós temos aí visualizado uma série de proposições legislativas também, estabelecendo parâmetros para inovação, inclusive no âmbito do poder público. Aqui em Alagoas, nós estamos discutindo um projeto de lei nesse sentido, e a tendência é que nós possamos, né, promover esses rearranjos necessários e incentivar, né, principalmente no âmbito do nosso país, a pesquisa e a disrupção como uma medida necessária para o nosso desenvolvimento. Então, eu agradeço mais uma vez ao doutor Rodrigo Valadão, ao senador Carlos Portinho, pela possibilidade de contribuir com o FONASSE, e já registro que o evento verificará no nosso canal do YouTube, no FONASSE, foi transmitido agora também no nosso canal do YouTube, ficará disponível para posterior consulta de todos aqueles que desejarem se aprofundar no tema. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até o próximo evento. Até mais, pessoal. Obrigado, senador. Obrigado, doutor Rodrigo, mais uma vez. Abraço, senador. Obrigado. Abraço, Luiz. Obrigado, Rodrigo. Tchau, muito tchau. obrigado. Vida longa ao Valeu, FONASSE. gente. Valeu, obrigado, senador. Obrigado, senador. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa. Valeu, Luiz.